Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro talk. Eu estou aqui com o Renato Bendendi, que é especialista de produtos e aplicação, e também com o Valmir Trindade, coordenador de vendas do canal de distribuição, ambos da Mitsubishi Electric do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Renato, bem-vindo, e você também, Valmir. Muito bom tê-los aqui comigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Mirelle. Obrigado você também pelo convite, e estamos aqui à disposição para trocar informações sobre o tema. Mirelle, muito obrigado. Todo o staff aqui, muito obrigado pela oportunidade. Um pouquinho nervoso, mas vamos tentar conversar um pouquinho aqui para falar bastante sobre um tema muito importante para nós, para a nossa vida, né? Que é eficiência energética, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Perfeito, Valmir, é exatamente isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre eficiência energética na indústria, uma visão de sobrevivência no mundo dos negócios e também de sustentabilidade na sociedade. Bom, Renato, começo com você. Bom, já faz algum tempo, né, que ouvimos falar sobre economia de energia, eficiência energética e também de sustentabilidade, é claro. Não apenas na indústria, mas também no comércio e também na residência. Renato, por que e como chegamos ao ponto desse tema se tornar algo mandatório e não mais uma questão de práticas inovadoras? Conta pra gente. Entendi. Então, esse assunto, economia de energia, tem se tornado cada vez mais importante, principalmente porque a demanda por energia só vem aumentando, enquanto a capacidade de geração, de suprimento dessa energia não está acompanhando essa demanda crescente. E isso acontece tanto na indústria, já há mais tempo, como também no comércio, residências, hospitais, em toda a nossa vida humana. Então, por isso que a eficiência energética ela se torna mandatória para fazer com que essa capacidade de geração consiga atender a todos. Então, infelizmente, se a gente não trabalhar isso de imediato, irá faltar. E quando falamos aqui no problema no nosso país, a gente sofre com um problema que é a pouca diversificação da geração da energia no nosso país, que hoje nós dependemos basicamente de uma única fonte, que é a hídrica, né? E aos poucos, né, nós temos que aumentar essa diversificação porque o momento atual ela está em crise, né? E com isso nós estamos sentindo na pele desde o usuário comum, como o pessoal que está em residência e tudo mais. Mas na indústria isso já acontece há bastante tempo. Já há muito tempo. Valmir, o que você acha? Eu acho um tema extremamente relevante, né? Como eu disse anteriormente, por conta da necessidade. A gente consome mais do que a gente consegue gerar. Tem algumas outras questões que não é uma questão só brasileira, é uma questão global. Então, por exemplo, hoje você vê países como Inglaterra, né, todo o Reino Unido com crises, né, de energéticas, né, no caso da Inglaterra, do Reino Unido com gás natural. Essa tendência, esse gás natural, ele aumentou muito, né, os preços, e esse patamar ele deve se manter elevado, sobretudo porque agora, né, no hemisfério norte a gente tem um cenário de inverno, eles usam esse gás natural para alimentar, né, os sistemas de calefação, né, e se você pensar em atividade industrial, né, o grande player hoje, né, em termos de produção global, a China, a principal fonte de energia deles é carvão, e eles têm tido bastante problemas, inclusive com uma série de apagões aí de duração de 10, 12 horas dia, né? Então isso realmente é muito preocupante, né? É uma questão de sobrevivência para o planeta, efetivamente. Não, e vocês que vêm acompanhando melhor esse tema, né, já há um tempo, vocês acham que a crise energética ela vem piorando de uns anos para cá? Com certeza, com certeza. Ela vem piorando, mas ao mesmo tempo vem se criando novas soluções para isso, para que se consiga atender a demanda energética que temos atualmente. Perfeito, a gente tem esses dois pontos, né? A crise vem aumentando, mas também temos soluções para resolver essa demanda, né? Essa necessidade também. Você queria falar alguma coisa, amigo? Queria. Obrigado, Mirelle. Eu queria comentar o seguinte, que essa demanda, não só em termos de solução, mas no dia a dia, né? Porque
efetivamente hoje eficiência energética é uma questão de saúde. Por exemplo, eu moro em apartamento, né? Poucas vezes a gente usa luz solar. E às vezes a gente sai ligando uma série de luzes ali, né? E aí você fala, pô, você não consegue produzir vitamina D, né? Você tem déficit por conta disso. Sim. E no final das contas a sua conta de energia está só aumentando, e na medida que você tem essa necessidade de economia e que não se tem, o que acontece é que essas tarifas elas vão aumentando mais e mais, e isso vai refletir no teu bolso, né? Então, se você pode economizar, é uma questão não só de consciência com o planeta, com o teu dia a dia, com o teu bolso, mas também com a tua saúde, né? É bem diferente, né? Então, parece uma coisa muito simples, mas um apagar de luzes, alguma coisa deixar de stand-by, até para efeito de proteção de equipamento, né? Também. Se você pode, posso deixar em stand-by? Posso, mas posso também simplesmente, vou desconectar, não vou usar agora um micro-ondas, um televisor. Eu posso retirar alguns equipamentos, né, da rede, até numa questão de surto, por exemplo, proteger o meu equipamento, o meu investimento. Claro. E aqueles... Não fica caro depois também. Fica tipo... E a conta de luz, né, você vai olhar e vai falar, pô, tô agradecendo, né? Existe um dado também hoje falando que o Ministério, por exemplo, de Minas e Energia, a gente já ultrapassou nossa capacidade instalada, né? Então isso já tem alguns anos. O que acontece? Então a gente produz menos, como disse o Bedend, do que a gente consegue consumir. E aí o que a gente tem que fazer? Por exemplo, tem que pegar comprar energia de países excedentes. Então, do Paraguai, ou algum ramal, né? Em Roraima. E se esses países, por exemplo, têm países vizinhos, né, que a gente compra, tem algum déficit, alguma dificuldade de recurso de infraestrutura, literalmente a gente pode depender de apagão desses países, né, de terceiros. Então, se a gente puder economizar um pouquinho, claro. Sempre vai ajudar. Colocar na prática, né? O mais importante é isso, né, gente? Colocar, não só falar sobre isso, mas colocar na prática no dia a dia, né, Renato? Agora, gente, como é que está o Brasil hoje em eficiência energética comparado, então, aos países desenvolvidos, né? Almir, você até comentou, né, no comecinho já da nossa entrevista sobre a Inglaterra, de outros países também, mas como é que está o Brasil hoje, o nosso país, quando a gente fala de eficiência energética comparado então a esses países desenvolvidos? Realmente há uma grande diferença ou é algo que precisa ser melhorado? Que precisa ser melhorado, Mirelle, mas eu sou otimista por natureza, então eu tento enxergar o copo sempre meio cheio, né? Perfeito. Basicamente, se a gente for pensar em matriz energética, a gente tem, o Brasil tem uma grande oportunidade de ser um player, né, uma potência realmente no assunto. Por quê? Porque basicamente a gente tem da nossa matriz energética 100% daquilo que a gente produz, mais de 80% é de energia renovável, né? O grande gargalo aí seria que desses mais de 80%, 60%, um pouquinho mais, 63% segundo dados do Ministério de Minas e Energia, é proveniente, como disse bem o Bedend, de energia, né, proveniente de hidrelétricas. Em contrapartida, a gente tem um espaço muito grande, por exemplo, para desenvolvimento. Um país, né, entre o Equador, né, e um dos trópicos é um país muito quente. Então a gente tem hoje uma matriz aí em termos de energia solar próximo de 10%. Então tem muito campo ainda para a gente. A gente também pode aproveitar tem energia de biogás e biomassa presente, que tem uma certa significância, né? E tem também a oportunidade também com eólica, né? Então hoje nosso parque instalado de eólica é com uma costa do tamanho do que a gente tem. Existem outras possibilidades também que necessitam de um formato, né? uma pesquisa e desenvolvimento muito maior, né? Então, mas a gente pode, por exemplo, utilizar desenvolvimento, né, de maremotriz, né? Aproveitar o movimento das marés para gerar energia elétrica. Então, sim, estamos... Isso já acontece no Brasil? Não na escala que a gente espera, principalmente em termos de que quando você precisa desenvolver isso, né, com pesquisa e desenvolvimento, né, de novos materiais, né, tem uma série de outras questões, regulamentações. Então, a gente tem oportunidade para realmente ser efetivo, né, isso é um grande destaque, né, até porque, de 0 a 100%, 84% de renovável,
realmente a gente tem tudo para ser protagonista quando a questão é E você acha eficiência. que vai quantos anos ainda para a gente conseguir esse processo aqui no Brasil? Mais uns 10 anos? Você acredita ou menos que isso? Eu diria que mais, porque é uma consciência individual e coletiva, né? Então, pô, se você não desliga, se você não está se importando com quanto você está gastando porque você pode pagar, depois, na verdade, não vai ser nenhuma questão de se você pode pagar, é se você tem disponibilidade ou não. Né? Então, tem capacidade. Então, acho que primeiro passa por uma consciência, né, de cada um, de fazer a sua parte. E, obviamente, né, a gente, dentro daquelas nossas necessidades diárias, né, a gente entender que a gente precisa desenvolver mais e mais, né, e desburocratizar uma série de outras questões também que facilitam, né, esse desenvolvimento de outras formas de energia. E, Renato, o Brasil ainda está muito defasado quando o assunto é realmente eficiência energética? Olha, infelizmente sim. Infelizmente ainda o Brasil está muito atrás no ponto de eficiência energética, principalmente pelo fato de, culturalmente, o Brasil sempre ter sobra de energia, né? Nunca se preocupou em gastar menos. Então, quando comparamos com países mais desenvolvidos como Japão, Alemanha, Dinamarca, que culturalmente tem esse costume de economizar para que a energia atenda a todos, o Brasil ainda está atrás. Mas isso não é a luz existe uma luz no fim do túnel, Que né? bom. Vou dar um exemplo, um dado interessante aqui que nós vivenciamos no dia a dia, né? Por exemplo, aqui dentro da Mitsubishi Electric, nós acompanhamos o mercado de inversores de frequência, que é um dos principais produtos utilizados na redução de consumo de energia elétrica, principalmente na indústria. E ano a ano, as vendas desse equipamento sempre são bem mais altas do que a taxa de crescimento da economia brasileira, mostrando que o país, que há o investimento acompanhando o crescimento econômico, mas existe o excedente, o a mais, que é para quê? Para se utilizar nos locais para se melhorar a eficiência energética, para reduzir o consumo de energia. Isso na indústria, comércio, hospitais, todos os locais. Acredito muito que isso seja cultural também, né, do brasileiro. Espero que um dia a gente consiga, né, colocar nossa consciência aí em dia, né, para que as coisas resolvam o mais rápido possível. Bom, Renato, olha só, como é que a Mitsubishi Electric, então, pode ajudar nessa questão, né? Ou seja, quais são as soluções da companhia para aumentar a eficiência energética na indústria e quais são os diferenciais? Legal. Bom, a eficiência energética ela está enraizada dentro da Mitsubishi Electric. A grande maioria das nossas soluções são voltadas para a redução de consumo de energia, a melhoria, o melhor aproveitamento do consumo de energia. Vou citar alguns exemplos. Como dentro da indústria, o componente que mais gasta energia são os motores elétricos, então nós atuamos fortemente nisso, fornecendo uma solução que são os inversores de frequência, como eu falei agora há pouco, que conseguem reduzir o consumo de forma bem considerável desses motores elétricos, fazendo seu controle de velocidade, mas com um grande diferencial. A Mitsubishi possui uma solução muito interessante em seus inversores que nós chamamos ela é chamada de Energy Saving de propósito, né? Salvando energia, né? Que proporciona uma redução de consumo, eliminando as perdas térmicas que acontecem naturalmente dos motores elétricos. Uma outra solução muito legal que que muita pouca gente vê é o reaproveitamento da energia devolvida por esses mesmos motores, que é um termo que tem sido bastante usado recentemente, que é a regeneração de energia, onde nós temos produtos que conseguem reaproveitar essa energia devolvida pelos motores elétricos. Tá? E por último também, a gente não pode esquecer que antes da gente trabalhar a redução do consumo de energia, é necessário fazer a medição disso tudo. E a Mitsubishi também possui soluções muito interessantes para a medição do consumo de energia, como por exemplo a Eco Web Server, Eco Monitor, os medidores de energia também que a Mitsubishi possui em seu portfólio. Valmir, a Mitsubishi tem esse DNA muito ecológico, né? Sempre, Mirelle, porque a gente tem esse DNA
até pensando em slogan, né? A gente sempre teve slogan que nos traz essa reflexão, né? Então, a gente fez já tipo slogans for a greener tomorrow, change for the better. E esse exemplo a gente traz de dentro das próprias fábricas da Mitsubishi, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente for pensar em um avanço tecnológico e cultural, anteriormente as competições eram entre países, né, do ponto de vista de eficiência, né, de produção, de tecnologia. Com o passar do tempo, isso começou a, tipo, dentro de um próprio país, duas empresas disputando esse mercado, né? E depois dessa disputa de mercado, às vezes dentro de uma própria empresa, normalmente quem recebe os maiores investimentos é quem consegue ter um custo por unidade produzida mais eficiente. Então, se você tem duas plantas da mesma empresa no mesmo país, mas uma tem uma produtividade maior, muito possivelmente é onde você vai atrair mais investimento ali, né? Perfeito. E como bem comentou o Bedend, ele falou sobre 70%, né, de consumo, né, de motores, 70% do consumo, né, de indústrias, né, estão relacionadas a motores elétricos, né? Não muito longe, tem um dado da Universidade de Coimbra, do Departamento de Engenharia, né, Elétrica de lá, que diz que prédios comerciais consomem, né, motores, são responsáveis por 38%, 39% de consumo de energia em prédios comerciais. Então, por exemplo, você tem um extrator ali, você tem sistema de ar-condicionado, você tem bomba, elevadores, tudo ali você tem motor. Então, tipo, trazendo de novo para a nossa realidade, pô, você está dentro de um elevador, você tem um motor ali, está consumindo energia, claro, né? Então tem uma série de outras opções. Bastante, né? Muito. A maior parte. O Bedend até comentou sobre a questão dos inversores. Nós temos também um sistema regenerativo, que eu consigo utilizar esse sistema regenerativo com inversores de outros fabricantes, né? Então, para efeito de troca, isso é muito mais simples, muito mais amigável para o usuário. Tanto um usuário comercial quanto um usuário industrial consegue fazer uso desse tipo de solução sem, e pensando numa pegada ecológica, sem jogar fora tudo aquilo que foi investido anteriormente, né, do ponto de vista de instalação de inversores de frequência, né? Então acho que está no nosso DNA. Se a gente não fizer isso, nós não somos a Mitsubishi Electric. Excelente. E além desse portfólio, né, gente, da companhia, como é que vocês fazem para oferecer esse tipo de solução para as empresas, claro, uma vez que provavelmente eles nem conheçam, né, o seu próprio potencial? Conta pra gente, Renato. Realmente essa é uma grande barreira que nós temos que vencer todo dia, né? Constantemente. Assim, uma das principais maneiras é estar constantemente divulgando essa tecnologia, mas também nós estamos sempre junto aos nossos clientes, tentando visualizar junto a eles pontos de melhoria nos processos industriais, áreas de utilidades das indústrias, localizando por motores elétricos que estejam operando com velocidades não necessárias, e detectando principalmente pontos de desperdício de energia. E aí, ao detectar isto, aí que nós fazemos as sugestões, né? Aqui você pode utilizar um inversor de frequência de modelo tal, tamanho tal, que você vai ter, operando dessa maneira, você pode reduzir em 30% o seu consumo de energia. Então, apresentando isto e comprovando, principalmente utilizando números, né, que essa economia é possível, isso transmite muita confiabilidade ao cliente, ao usuário, em aplicar essas soluções da Mitsubishi Electric. Perfeito. Valmir? Indo nessa linha que o Bedend comentou, né, você tem uma série de outras possibilidades também, né? Então, hoje você tem... A gente já pratica isso, né? A Mitsubishi Electric ela é a terceira empresa com maior registro de patentes no mundo, né? Então a gente tem sempre um desenvolvimento de um material mais amigável com o ambiente, com o meio ambiente, uma eficiência na produção desse tipo de material, são materiais que acabam contribuindo, né, para a gente, por exemplo, desenvolveu robôs, né? A pauta aqui é um pouquinho diferente, mas robôs, cada eixo de um robô normalmente tem uma bateria, né? E bateria a gente sabe que é uma preocupação para o meio ambiente. Então a gente quer ser mais eficiente, nós desenvolvemos, por exemplo, robôs batteryless.
Então esses robôs não têm mais bateria em cada um dos eixos. E por aí vai. Então a gente vai mostrar um pouquinho mais de eficiência e de uma consciência ecológica aí com o meio, né? Dá para a gente fazer essas analogias aí no nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso efetivamente. Especificamente sobre o gerenciamento de energia, quão disseminada, né, tá esse tipo de solução na indústria brasileira? E conta para mim hoje, qual é a principal barreira de aceitação? O gerenciamento de energia, ele no Brasil, ele está bem disseminado, principalmente na grande indústria. Mas na pequena e média indústria ainda é um assunto pouco conhecido, infelizmente. Tá? Mas a tendência é que isso cresça. Por quê? Porque a principal barreira, ainda muita gente enxerga a eficiência energética como uma maneira de gastar menos. Tá? Então, vai se avaliar a possibilidade de utilização de um projeto de eficiência energética baseado somente em quanto tempo ele dará de retorno ao usuário. Tá? E nós estamos num ponto onde isto é importante, mas não é o principal. Tá? Nós temos que trabalhar a redução de consumo de energia, obviamente olhando para o lado financeiro também. Então, é muito comum acontecer assim, se esse projeto de gerenciamento de energia só vai me dar um retorno em 4 anos, então já não compensa. Entendeu? Só vale a pena se ele me der um retorno em 1 ano. Então, essa é uma barreira que ainda tem que ser quebrada no Brasil. E Valmir, temos também outros programas, né, como o programa Carbono Zero. E é legal falarmos sobre isso também. Diretrizes também, inclusive, né, um acordo de Paris, né, sobre... Hoje algumas empresas, felizmente, né, ainda muito tímido, como o Bedende comentou, algumas empresas já de grande porte aqui no Brasil já não estão só analisando a questão do retorno de investimento. Obviamente, ninguém vai rasgar dinheiro ali, né? Mas efetivamente eles já estão procurando essa questão de zero carbono. Então a gente já conhece, já tem participado de alguns debates com algumas empresas do setor, né? Algumas indústrias, que a preocupação não é só o retorno de investimento, mas também passar uma mensagem para a sociedade como um todo e mostrar que efetivamente a gente precisa cuidar melhor dos nossos recursos, né? Perfeito. Gente, como é que funciona então hoje a implementação de um projeto ou a aplicação para aumentar então essa eficiência energética nos dias de hoje? Como isso começa e como isso é entregue para esse cliente? Bom, um projeto de eficiência energética, obviamente isso varia de acordo com o tamanho, né, desse projeto, mas basicamente o primeiro passo é identificar os pontos de melhoria. Segundo ponto, mensurar, medir, verificar o quanto que se gasta, o quanto se desperdiça atualmente. Depois disso, quantificado, você consegue planejar e partir para a implementação. Tá? Você implementar efetivamente a solução para você reduzir o consumo de energia. E após isso, o último passo é a verificação final, a medição final para que você possa fazer o comparativo, né, do antes e depois, e verificar o quanto efetivamente você economizou com a implementação desse projeto. Valmir, qual é o grande objetivo hoje para sermos realmente mais eficientes, então? O grande objetivo, a gente tem alguns, Mirelle. Por exemplo, existe um outro dado que a gente fala que muitos dos sistemas mecânicos existentes, né, em indústria e comércio, eles estão sobredimensionados. Então, além da questão do inversor de frequência, como o Bedende comentou, às vezes esse sobredimensionamento mecânico está trazendo desperdício, né? Outros desafios do dia a dia que a gente já comentou anteriormente, né? E tem um outro dado interessante, porque as pessoas ficam pensando sobre medição, sobre investimento e às vezes ficam olhando o ratinho, né? Mas o elefante está passando ali silenciosamente. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma indústria que eu tenho 300 motores de 1 cavalo. O cara fala, nossa, eu tenho 300 possibilidades aqui de eficiência energética, né? E de repente tem um setor de utilidades que você tem um motor de 300 cavalos. Um motor para as 300 unidades. Se a gente pensar do ponto de vista de desenvolvimento e de custos, né, de produto, né, de recursos que você vai ter que alocar, 300 inversores de 1 cavalo custarão mais caro do que um de 300, né, pelo custo de unidade produzida, né? E aí, efetivamente, de repente, com um motor, você consegue
ter uma eficiência tamanha do que você, com menor tempo, né, de desenvolvimento do que esses 300. Então, efetivamente, às vezes todo mundo acha que é um jogo do tudo ou nada, né? Nossa, eu vou fazer uma série de investimentos, buscando ter uma maior eficiência, uma melhor competitividade, fazer um trabalho de vanguarda, de estar na frente do ponto de vista tecnológico, mas eles apostar tipo no all-in, né? Colocar a ficha assim, toda de uma vez, né? E não é um jogo de tudo ou nada, é um jogo que você pode fazer aos poucos. É mais de estratégia, talvez, né? Exato. Então, se você faz isso aos poucos, essa questão de investimento que você tem que fazer talvez não seja tão grande quanto você imagina. Impacte tanto. Agora, o teu retorno do ponto de vista de contribuição para a saúde dos teus negócios e efetivamente para o meio ambiente, ela é brutal. Agora falando um pouquinho mais de números, né? Quanto é possível economizar em uma planta industrial e qual o tempo de payback, né? Ou seja, em quanto tempo nós teremos esse retorno aí do investimento, Renato? Esse é um ponto que todo mundo olha aí com muito carinho, né? Sim. Então, normalmente numa indústria, isso vai variar de cada segmento industrial, mas quando se atua no principal gastador de energia dentro de uma indústria, que são os motores elétricos, você consegue obter ganhos, ou melhor, reduções que chegam até 40%, 45% tranquilamente. E com esse nível de economia que você obtém dos motores elétricos, você pode ter tempos de retorno de investimento, né, o payback, de 1 a 3 anos tranquilamente. Tá? Então, basicamente avaliar qual é o seu estado atual e conhecendo isso, você vai saber o quanto você pode melhorar na eficiência energética no caso desses motores elétricos. Valmir, então esse retorno ele vem uma hora, né? Vem uma hora e vou te dizer mais, em alguns casos, mesmo com o aumento, né, do custo do quilowatt-hora, né, na indústria e no ambiente como um todo, em alguns casos, Mirella, é possível você ter esse retorno de investimento nem de 1 a 3 anos, né? 1 a 3 anos é meio que uma diretriz, né, da indústria como um todo. Mas em muitos casos a gente já pegou uma série de situações que a gente consegue fazer isso em meses, não chega a 1 ano esse retorno de investimento, né? Perfeito. É para você ver o quanto que se desperdiça energia. Muito, né, gente? Nossa, surreal. Gente, qual é então a expectativa de vocês hoje para os próximos anos, claro, aqui no Brasil? Vocês acreditam que realmente teremos um parque industrial mais eficiente e sustentável muito em breve, Renato? Sim, eu acredito que sim, principalmente porque como eu estou nesse mercado, eu vejo que... Você acompanha, né? É o meu dia a dia, então eu vejo que as indústrias estão investindo nisso. E esse nível de investimento, ele vem crescendo até conforme aquele dado que eu falei anteriormente, né? Que o exemplo da venda, do número de vendas dos inversores, ele é maior há cerca de 20 anos que eu acompanho esse mercado. Todos os anos o número de vendas desses equipamentos sempre é mais alto do que a taxa de crescimento do país. Então isso mostra que se investe, o investimento acontece, só que o parque industrial é muito grande. Então vai se levar bastante tempo para se atingir esse nível, mas certamente ele vai chegar. Acredita também, Valmir, que esse dia chegará? Acredito, Mirella, acredito, mas o desafio é gigantesco. Porque, efetivamente, o que a gente precisa entender? Que é assim, se você não controlar seus custos, basicamente você vai perder competitividade. Se você perde competitividade, daqui a pouco você não está produzindo mais. Então é uma questão de sobrevivência. Obviamente existem outras instâncias, outras necessidades do ponto de vista de desburocratização, como eu tinha citado anteriormente, mas efetivamente se você não pensar em quanto você pode ser econômico, amigável e produtivo, você vai ficando fora, né? A realidade de custos, efetivamente, quanto menor o custo por unidade produzida, maior a tua competitividade e maior a tua contribuição com o meio ambiente. Excelente. Renato, obrigada. Adorei conversar com você. Até a próxima. Gostou do nosso bate-papo? Gostei bastante. Muito obrigado, agradeço e estamos à disposição. Obrigada, Valmir. Excelente, viu? Esclareceu bastante coisa aqui com a gente. Obrigada. À disposição, Mirella, todo o time, muito obrigado. Espero que tenham gostado.
Nos vemos na próxima. Não foi muito fácil não, mas estamos à disposição de vocês. Foi excelente. A todos vocês, muito obrigada. Adorei falar sobre esse tema, né, de eficiência energética, um assunto tão atual e que realmente foi muito esclarecedor, claro, com os dois especialistas da Mitsubishi Electric que estão aqui do meu lado.